Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. E estamos aqui abrindo a segunda temporada. Foram 8 episódios da primeira temporada, uma audiência incrível. Então, gostaria primeiramente de agradecer a todos os ouvintes, a todos os telespectadores que também assistiram pelo YouTube ou pela news que circulou no LinkedIn, pela news Comitê de Clientes. Então, agradeço mais uma vez e hoje vamos para um episódio muito especial, que é o episódio de abertura da segunda temporada. Fique ligado. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Voltando, nós estamos hoje com um convidado muito especial, que é um grande amigo de grandes anos. Já realizamos diversos projetos juntos. O mais especial deles, todos vocês conhecem, que é o Customer Force. E nós vamos falar um pouco da história, de como nasceu o CF. Infelizmente, o Arthur teve uma questão pessoal, não pôde estar aqui conosco. Então, em breve, nós voltamos aqui com um episódio especial do Arthur mais para frente. Mas hoje nós estamos com o Douglas. Muito obrigada, Dodô, que nós chamamos carinhosamente. E aí eu convido você primeiramente a se apresentar, a contar um pouco da sua história. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Yuri, eu que agradeço. Que abertura, hein, pessoal? E assim, baita responsabilidade participar dessa segunda temporada, já estreando junto com todos vocês. É um prazer muito grande. Seja muito bem-vindo aqui a essa experiência com a gente. A gente fala tanto de experiência, então a gente mais uma vez te convida para participar dessa com a gente aqui no podcast Comitê de Clientes. Então, eu sou o Douglas, mas muitos me chamam de Dodô. Eu atuo na área de gestão de relacionamento com cliente, retenção de clientes, gestão de customer success, desde o início da minha carreira. Então, venho acompanhando nesses últimos anos toda a transformação que vem acontecendo nesse mercado. Minha raiz de formação é relações públicas, né, pela FECAP. Eu também tenho especialização em inteligência de marketing Big Data pela ESPM, formação técnica em gestão de negócios, liderança e inovação. E claro que a gente não pode parar de se aperfeiçoar, os cursos rápidos vêm, o contato com o mercado vem, essa experiência no podcast vem, esse contato com a comunidade vem para a gente se manter conectado sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Uma história encantadora. E conta um pouquinho, né? A gente vai decorrendo aqui sobre o tema e daqui a pouco eu já falo sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre a história do CF, né? Então, delícia. esse ano o CF faz 3 anos de Como existência. voa, né? Passa rápido, demais. E foram vários meetups presenciais, virtuais, e agora nós estamos começando já a organizar a volta dos meetups presenciais, uma experiência incrível. Conta um pouco a história do CF, como que ele surgiu lá, aquele frio na barriga, a emoção do primeiro meetup, como tudo aconteceu, Dudu. Olha, passa um filme na cabeça, né, Uri? Porque o CF nasceu num grupo do WhatsApp. Então, o grupo ainda é limitante, né? O WhatsApp tem essa restrição para 250 pessoas. E eu lembro que nós 3 tivemos essa ideia, né? Eu, você e o Arthur, a gente amadureceu tudo isso. E em uma semana o grupo lotou. Lotou o grupo, foi muito rápido. A gente fez uma chamada no LinkedIn, as pessoas entraram, começaram a se apresentar. Então, foi orgânico. E hoje, se a gente contar todos os nossos canais, são mais de 15 mil membros. E tudo orgânico. Então, nós pensamos em estratégia de conteúdo, nós alimentamos o canal, a gente passa madrugada, isso quase ninguém sabe. Exatamente. Madrugadas pensando numa régua, pensando em evento, buscando parceiro, e é uma delícia ver esse crescimento todo, né? E foi uma aceleração muito grande. E no meio do caminho a gente encontrou pessoas muito especiais que permitiram que isso acontecesse, né? Então, o CF nasceu com um sentimento de fazer um networking num grupo,
e acabou se tornando um ecossistema com referência no mercado para atualizar e capacitar profissionais. É incrível É isso. incrível, esse Incrível. movimento é incrível de muitos profissionais apaixonados Exatamente. e sedentes por conteúdo. E entrando no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre retenção no mercado de Customer Success, no mercado de CS. Será que retenção em CS é só para um determinado nicho de empresa ou é para todos os nichos? Mas antes de entrarmos no assunto retenção, nós temos muitos profissionais e jovens profissionais que estão ingressando na área de CS. Douglas, na sua visão, o que é o Customer Success? O que é esta metodologia? Para termos aí uma definição inicial sobre esse conceito. Olha, me agrada muito e me deixa muito feliz todo o movimento que a gente vem vendo no mercado sobre Customer Success, né? Eu acho que vale contar um pouquinho da história para o pessoal conhecer e ao longo aqui da minha pontuação eu vou colocando onde que estão as principais transformações e onde que o Brasil entra como uma das referências nesse setor. Então, o CS, ele nasceu na década de 90, então a primeira grande referência que a gente tem é dessa época, apesar que alguns autores pontuam os anos 2000, mas se a gente ir mais profundo, a gente encontra cases dos anos 90. E o principal alicerce, assim, a base, era reter clientes, né? Então, assim, as empresas de tecnologia tinham dificuldades, assim, que elas vendiam o seu produto, porque era um CRM, então era uma base instalada dentro das empresas, não era em nuvem, não tinha na época, era raro, Sim. né? Então, aquelas máquinas gigantes ou o CDzinho lá no computador, de depois que elas vendiam, o que aconteceria com esse cliente? Então, assim, como que a gente vai aumentar a receita? Como que a gente vai reter receita? Como que a gente ganha mais, evita perda e por aí vai? Aí o principal dor, olha só a base do CS, é o cancelamento de clientes ou essa gestão da receita recorrente. Aí que surgiu a metodologia, isso nos anos 90. Nos anos 2000 veio um grande CRM que a gente conhece hoje, né, que é bem presente nas empresas, que amadureceu um pouco mais esse conceito, né? Então, startou o processo de onboard, de implantação, veio a fase de adoção, veio a fase de gestão de relacionamento e renovação contratual e por aí vai. Quando a gente fala do mercado brasileiro, veio da década de 2010 para frente. Então, hoje nós temos uma grande empresa no sul do Brasil, né? O sul é um ecossistema muito grande Enorme. de tecnologia, enorme, referência para o nosso mercado nacional, um orgulho nosso. E o CS amadureceu nessa empresa que nasceu no sul do Brasil. Também com a mesma dor do balde furado. Então, assim, eu implemento, o que eu faço com esse cliente? Implemento e ele acaba cancelando. E de lá para cá é que amadureceu essa estratégia. Então, para contextualizar vocês e a gente aqui que está participando, o que acontece? O CS ele é posicionado como uma metodologia e como uma estratégia. Metodologia parte 1, porque ele nasceu no setor de SaaS, e lá já veio com um processo, com os próximos passos claros. Então, é uma metodologia. Agora, estratégia, porque o CS ele não fica restrito só no SaaS, né? O SaaS é o software como serviço, o software as a service. O CS ele é em qualquer mercado, qualquer empresa. Então, assim, veio para o Brasil, está amadurecendo, a gente ainda não está 100% maduro, porque não são todas as empresas que executam, né? E agora a gente tem esse espaço de todos os setores fazerem CS. Então, para resumir a sua pergunta, Customer Success é para todas as empresas, para todos os mercados e todos os clientes. Varejo, B2B, B2C, SaaS e por aí vai. E esse é um processo de amadurecimento da área que ele é muito importante. Exatamente. Então, trouxe vários outros benefícios para a empresa. E um ponto que eu gostei muito na sua explanação, e é destacando que ele nasce como uma metodologia, mas ele evolui como uma cultura, como um processo dentro da empresa em que todos precisam estar envolvidos, especialmente nos processos de retenção. Porque quando acontece a retenção, e você usou um termo que costumeiramente os times de CS usam, que é o balde furado, ou seja, entra cliente, mas também sai cliente, e ali você nunca consegue ter um segundo balde, porque a sua base permanece estática. Então, esse é um conceito muito importante. E como que as empresas podem promover estratégias de retenção, não só alinhadas à metodologia, mas alinhadas à cultura da companhia?
Todo mundo é responsável por isso? Todo mundo. Eu posso trazer um case da vida real que eu tô Adoro sentindo case. agora. A gente gosta de case. Anota esse benchmarking aí, Brasil. Referência. Bom, hoje eu estou na EduPes, né? O EduPes é um benefício corporativo para que os colaboradores tenham acesso à educação. Nós fazemos parte do grupo Arco Educação e estou justamente junto com o time com esse desafio de fortalecer a cultura do cliente. Então, não falo de cultura só de CS, mas do cliente. Então, nós somos os melhores amigos, nós que estamos ali retendo contrato, fazendo um relacionamento no dia a dia, do time de vendas, do time de marketing, do time de inbound, né? Vendas abrange todas essas etapas de pré-vendas. Do time financeiro para faturar, enfim, o CS ele tem que ser um profissional relacional dentro da empresa e com o cliente. Então, assim, você tem que saber se posicionar dentro da empresa e com o cliente. Não é só na ponta, é dentro da empresa também. Senão você cria um silo organizacional muito grande e as coisas não fluem, né? Então, assim, de onde que surge a retenção? A gente pode ir aqui, Yuri, para 2 caminhos. O primeiro, construir uma área do zero. O segundo, você reestruturar, amadurecer uma área que já roda. Então, assim, a gente fala de área porque é um grupo que olha para depois da venda, mas é uma cultura num todo que a gente está abrangendo aqui de gestão de clientes. Quando a gente vai no primeiro caminho de construir uma área, tem uma falha muito grande dentro das empresas que é executada, assim, de uma forma pouco estratégica, que é o diagnóstico. Então, não adianta, quando você, gestor, é contratado para implementar um setor, um time de CS, uma cultura de CS, já lançar sistema, já trazer uma novidade, uma tecnologia, sem antes diagnosticar. Então, assim, entenda qual que é o posicionamento da sua marca, qual que é o seu produto, qual que é a sua entrega de valor, como que os clientes se relacionavam até então com o trabalho que já era feito. Então, assim, a gente tem que ter também essa postura de valorizar o que já foi construído dentro da empresa. Então, tudo isso vem dentro do diagnóstico. Depois que eu diagnostiquei, é que a gente desenha o plano de ação. Quais são os próximos passos? Quem que eu vou contratar? Qual que é o meu budget? Vou entender com a diretoria qual que é a expectativa, qual que é a minha meta em 12 meses, em 6 meses. Quebra um quarter, enfim, bimestral, para acelerar a construção. Então, assim, antes de reter, antes de você segurar um contrato, você que está no mundo B2B, você no varejo, no B2C, de querer que o cliente retorne para sua loja, faça a lição de casa. Bem feito, com organização, com tempo. Gestão de projeto é sinônimo de gestão de CS. Perfeito. E um ponto que eu gostaria de destacar, né, que você colocou de mapear os pontos da jornada, de mapear os passos do consumidor. E esse é um ponto que, costumeiramente, algumas empresas pecam, porque eles não fazem todo o mapeamento de jornada como deve ser feito. O mapeamento de jornada, ele é um processo, ele é uma metodologia e ele precisa ser olhado do lado de fora, do lado de dentro, na visão do cliente, na visão interna, na visão processual, que é um dos pontos que são analisados, os processos dentro dos passos do consumidor, e isso com uma metodologia muito séria, muito afinada, sem achismos, né? Esse diagnóstico ele é fundamental para traçar uma estratégia assertiva. Perfeito. Então, é muito importante, pessoal, essa dica que o Douglas deu é uma dica de ouro. Estudem muito bem a jornada, mas com muita responsabilidade, com metodologia, com números que façam, de fato, o embasamento para que você diagnostique todos os touch points, todos os pontos de atrito e plano de ação. CS, ele tem um plano de ação. Então, nós temos aqui um lado consultivo, exato, muito afinado com metodologia, com estudo, e do outro lado, o lado executor, com a camisa do cliente. Exatamente. E o que é legal, a fase de diagnóstico, Yuri, ela é pesquisa. Então, eu faço pesquisa. Gente, pesquisa é com base em amostra. É com base em margem de erro. Então, assim, não é 2, 10, 10 é o que todo mundo diz que é um número legal, porque senão as respostas começam a repetir. Não, vamos com calma. Então, assim, calcula a amostra, calcula a margem de erro, vê o número mínimo de respondentes da sua pesquisa, para você ter uma ênfase estatística, para você ter propriedade no dado. Exato. E nesse ponto, os programas de voz do consumidor, eles têm uma relevância fundamental num processo de retenção.
Então, não é só olhar os touch points, os pontos de atrito do lado de dentro, né? Ontem eu até estava conversando com alguns amigos profissionais sobre a importância do esforço do cliente. Então, quanto que um esforço grande no seu processo de marca impacta em um número de vendas menor, em uma taxa de cancelamento maior, porque isso não traz uma praticidade para o consumidor. A sua solução, ela é prática, ela é usual ou não? Ela é extremamente complexa. Exatamente. Então, como que você vai tratar esse ponto? Dicas de ouro, hein, pessoal? Dicas de ouro. E quando a gente vai para o segundo caminho que nós abordamos agora, a gente começou falando de uma pessoa que foi contratada, entrou no time com o desafio de estruturar essa área de CS, ou quem já está na empresa. Agora, quando você já tem algo desenvolvido, você também tem que fazer um diagnóstico para entender, primeiramente porque você pode ter pessoas que já vêm de uma outra gestão, que já vêm de muito tempo de trabalho, conhecem muito bem a empresa, então tem que ter essa empatia de ouvir o colaborador mais antigo do time para desenvolver uma estratégia segura, uma estratégia a longo prazo. Então, o líder tem que tirar aquela camisa do ego de que eu posso, não, você pode junto com o seu time. Então, traga o seu time também para essa fase de diagnóstico. E para continuar esse trabalho, tem um mapeamento de jornada, como você disse. Então, assim, o mapeamento de jornada não é só abrir uma ferramenta, né, uma ferramenta compartilhada, uma ferramenta que você usa ali no dia a dia e desenhar os processos, não. Você precisa fazer uma auditoria de todo esse processo, validar em cada equipe que está envolvida naquele mapeamento de jornada. Em cada processo que o cliente passa, você precisa validar com os times envolvidos a qualidade daquilo que você desenhou, se está coerente com a realidade da empresa, se está coerente com a meta. Porque não é só desenhar jornada, você tem que desenhar de forma estratégica para atingir resultado. Para atingir resultado. Então, assim, por isso que a gente volta para a base. CS relacional, gente. Ele vai se conectar o tempo todo com a empresa toda. Então, olha só, uma tarefa simples de entender cada passo do consumidor, eu preciso interagir com outras pessoas. Para, lá na frente, reter o meu cliente. Simples assim. Parece simples? Parece, mas no dia a dia é corrido. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que desenhar todo o processo, eu preciso estar na ponta com o cliente, participar de reunião, ou você que está no B2C, atender o meu cliente, pensar em estratégia de recorrência, ou para que aquele cliente volte a comprar com você. Então, assim, divida esse tempo de fortalecer o seu time e de continuar atendendo o seu cliente com qualidade. Perfeito. E um ponto de organizar a rotina. Então, o CS, ele tem todos esses desafios, ele precisa cuidar da base, porque a vida está continuando nos atendimentos, ele precisa ser estratégico e ele precisa olhar o futuro. Então, Exatamente. a organização da rotina dele é muito importante. E isso é uma das características dos bons profissionais que estão se destacando e que se destacam no mercado. É como equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Exatamente. E isso é um desafio, pessoal. Requer muita organização, requer dedicação e, de novo, como o Dodô comentou no começo, bastante estudo. Muito. CS não para de estudar nem um minuto. Nunca. É projetos, finanças, estatística. Então, assim, faça curso sim, mas procure formações complementares que unem gestão, pessoas, liderança, desenvolvimento, relacionamento, marketing de relacionamento. Então, a gente consegue aproveitar metodologias, a gente volta para esse conceito de Kotler, né, que é a Venato, que você traz administração geral, traz gestão de marketing para desenvolver CS. Que o CS nasceu como, eu não digo uma mistura, mas como englobado em tudo isso. Então, lá na ponta eu quero reter, o que eu preciso fazer para reter o meu consumidor? Um marketing de relacionamento, uma estratégia de vendas bacana, uma abordagem estratégica com o meu cliente. Então, a gente volta lá atrás em metodologias que já eram desenvolvidas, mas que foram atualizadas. Eu não vou dizer modernizadas, porque a gente cria algo o tempo todo. Então, a gente moderniza todo dia, todos os dias. Mas atualizadas. Olha a importância de você se manter capacitado. E o Customer Force vem com essa missão também. Também né? vem com essa Vem missão, com essa né? missão. Customer Force, agora o comitê de clientes, o portal Customer, todo o ecossistema que nós estamos fomentando. E isso é uma responsabilidade muito grande de levar conteúdo,
de toda semana. Nós temos, lembrando, todas as semanas, segundas-feiras, temos um novo episódio do podcast Comitê de Clientes. E o CF tem uma participação muito grande, muito importante em todo esse processo. E temos novidades, né? Logo teremos aí grandes novidades para esse ano. Acompanhe bem de pertinho, que logo mais já divulgamos estas novidades. Não pode contar, né? Não pode dar muito spoiler, para gerar curiosidade. Mas, em breve, nós liberaremos já as informações aí do que estamos preparando para o segundo semestre do CF. Delícia. E conte um ponto, né, Dodô? Nós temos, né, hoje mais ou menos aí 50% dos profissionais que hoje interagem com o comitê, que interagem com o Portal Customer e também com o CS ingressando na área. Aquela pessoa que vem de um suporte técnico, do atendimento, ou um primeiro emprego e já está entrando na área de CS, na área de CX, na área de atendimento. Quais as suas dicas, né? E você também, quando você entrou nessa área, se apaixonou e não saiu mais. Quais as dicas de quem está começando e quer entrar nessa área? Ótimo. Olha, antes da dica, eu vou dizer que seja muito bem-vindo, porque tem muita oportunidade. Muita. Welcome to our family. Bem-vindo à nossa família. Então, assim, por que eu digo que tem oportunidade? Aqui a gente justifica, não é só o discurso, não. Tem que mostrar dado. Então, as empresas brasileiras, falando do nosso mercado real, porque a gente fala muito de fora, mas a dor está aqui dentro. O CS ele é muito desenvolvido dentro das startups, dentro de empresas de tech, dentro de uma empresa que tem uma cultura mais de inovação, mais de agilidade, que está tudo ali para ontem. Então, é onde o CS está tendo espaço hoje. E quando a gente fala de companhias mais tradicionais, que têm 50, 100 anos no mercado brasileiro, elas ainda, em sua boa parte, estão no modelo de key account. Então, assim, o que é legal falar? O CS, ele não é um pós-venda tradicional. Jamais. Ele entra num pós-venda, sim. Ele olha desde o início da jornada, a gente vai explorar um pouquinho disso, de experiência, mas ele preza muito para a estratégia. Então, assim, eu me relaciono com o meu cliente não pensando só na venda, mas pensando em entregar aquilo que ele quer, ou que a minha empresa pode também entregar, porque nem tudo que o cliente quer a minha empresa pode, mas aquilo que vem do meu esforço que eu posso entregar de maneira eficiente para gerar o sucesso. Aí que vem a explicação de sucesso do cliente. Então, para você que está entrando na área, que quer ingressar, tem muita oportunidade em muitas empresas para você fortalecer essa estratégia, para você mostrar como que você é capaz e como que seu time pode gerar um relacionamento com o cliente para gerar novas vendas, para você trabalhar a sua marca, para você fortalecer a sua identidade corporativa. Tem uma oportunidade, principalmente para você trazer uma novidade e isso entrar de uma forma geral no mercado de CS como uma ação do seu cliente ficar cada vez mais próximo da sua empresa, porque existem várias receitas de fazer isso, de você gerar o sucesso no final, lá na ponta. Então, a criatividade está em nós. Então, assim, você vai carregar muito essa responsabilidade de fazer uma gestão de relacionamento com o cliente criativa. Então, tem oportunidade para esses outros 50% que não estão na área hoje para fazer esse trabalho. E você que está entrando, o que você deve fazer hoje? Primeiro, não busque uma formação única de CS, busque uma formação generalista, que é como a gente falou agora. Projetos, marketing, estatística, finanças, gestão de pessoas e por aí vai. Que você vai ver tudo isso no seu dia a dia. Negociação, técnicas de venda e por aí vai. Segunda dica principal, se atualize. Então, Portal Customer, Customer Force, comunidades também que estão crescendo pelo Brasil. Se agarre com profissionais de referência, como que está aqui na minha frente hoje, que é a Uri. Né? Então, é uma grande referência hoje no nosso mercado. Faça perguntas, entenda com pessoas tão experientes quanto ela, né? Como que as empresas estão se movimentando hoje quando falam de clientes. Seja curioso, faça um bom networking. Então, assim, um network é uma relação de troca. O que você pode extrair daquela pessoa que você está se relacionando e o que eu posso entregar para ela. Então, assim, uma relação de troca. Então, esses são os principais passos para quem está começando na área. Ser curioso, fazer networking, por aí vai. Para aí sim você vai ganhar propriedade dentro da empresa para executar um bom trabalho. E o principal, Yuri, quando a gente fala de networking, não é pegar a receita pronta que está acontecendo na empresa A
implementar 100% igual na minha empresa que é B. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Persona diferente, cultura diferente, produto diferente, mercado diferente, estratégia diferente, mentalidade de founders, de conselho, por aí vai diferente, porque cada um tem uma expectativa dentro daquilo que a empresa quer gerar para o mercado. Então, assim, adapte, traga como referência, mas não copie de forma integral, senão você vai se frustrar e a longo prazo não se sustenta. Não se sustenta. E essa é uma dica muito importante de estudar todos esses pilares dentro da sua companhia para adotar as melhores práticas que fazem sentido. Então, não necessariamente um indicador que ele é usado na empresa B vai funcionar para a empresa A. Exatamente. Você vai precisar adaptar. E isso é um ponto, mais uma dica. Olha quantas dicas de ouro aqui hoje, hein? Mais uma dica importante. Estude todos esses pilares. A estratégia da sua companhia. Qual é a expectativa da empresa daqui para frente? Quais são os valores culturais que ela não vai abrir mão de forma alguma? Isso é um posicionamento de marca muito importante que o CS precisa estar alinhado a este propósito. Quais são os indicadores que fazem sentido para o seu produto no momento de amadurecimento que o seu produto está? Porque nós temos momentos de amadurecimento de produto. Um indicador que faz sentido hoje, amanhã talvez não faça mais sentido ser o principal. Podemos trocar esse indicador. Isso é um organismo vivo. Exatamente, exatamente. Por exemplo, estou no setor da educação com um produto tech e vou me comparar aqui com uma loja que viu uma vantagem. A gente vai aqui para o B2C, mercado extremo, saindo do B2B tradicional. E uma pessoa, por exemplo, me procura para buscar referências, ela tem uma loja, está no varejo e quer desenvolver alguma forma de reter aquele cliente, de chamar mais aquele cliente para comprar mais e de fazer um bom atendimento. Então, claro, muitas das coisas que eu vou passar para ela, compartilhar, pode vir da nossa experiência, vir da minha experiência e do que eu executo hoje. E ela vai absorver aquilo que faz sentido para ela. Mas o nosso maior desafio é desenvolver, principalmente quando a gente passa conteúdo, esse olhar para extremos, para diferentes mercados fora da nossa bolha. Então, como que a gente faz isso? Se conectando com o mercado. Então, eu posso ter um indicador hoje de, por exemplo, de quais usuários estão se cadastrando no curso X ou quais são os principais cursos hoje que estão chamando a atenção dos meus usuários que usam a plataforma. Ela é varejo, ela não tem nem curso na loja dela, tem nada. Então, assim, o que eu executo hoje dentro desse desafio, né, de aumentar o número de interessados nas minhas ofertas? O que eu posso tirar lá no fundo de aprendizado para que ela absorva no varejo? Então, olha a responsabilidade que a gente tem de navegar na raiz da estratégia quando a gente fala de CS. Não é se basear só no mercado de tech. É a gente se basear na raiz do mercado, que a gente faz parte, não só esse, para impactar outros mercados. Então, quando a gente fala de, entrando até um pouquinho agora assim, bem curto, de Customer Success no varejo, hoje o varejo, você não tem lá uma planilha ou um sistema com o cliente, segmento de mercado, onde o cliente está. Muitas vezes uma loja pequenininha que você também pode fazer CS não tem nem isso. Então, assim, por onde eu começo? Claro, você tem o diagnóstico para começar, mas começa prezando por um bom atendimento no ponto de venda. Segundo, comece reunindo informações do cliente de comportamento, o que ele mais compra, o que ele mais vê, o que ele mais pede, de quanto em quanto tempo ele volta. Reúne essas informações, desenvolva ações para você chamar a atenção daquele cliente. Chamar a atenção não é promoção, senão você tem custo. Mas chamar a atenção é você ir para um lado de estratégia de marca. Então, assim, olha como aos pouquinhos você vai fazendo ações uma atrás da outra para ter uma ação de CS. Aqui a gente falou de um CS no mercado B2B, que a gente ouve muito falar hoje, e como que você pode desenvolver no CS em outros mercados que a gente citou aqui no caso do varejo. Do varejo. Muito importante. O CS ele é para todos os mercados. Exatamente. Falamos de grandes empresas, de empresas de médio porte, de startups que estão nascendo e já nascem com a filosofia de CS, né, embarcada ali dentro da sua cultura. E agora, infelizmente, nós já estamos, Meu né? Deus, que rápido! Precisamos
podemos ir para as nossas considerações finais. Muito obrigada, Douglas, por participar desse primeiro episódio do podcast Comitê de Cliente, da abertura da segunda temporada, com dicas riquíssimas, né? Você sabe quanto que eu te admiro como profissional, já há muitos anos, da sua trajetória evolutiva. Acompanhei toda essa evolução ali, crescemos juntos. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez e te convido às considerações finais, um fechamento aqui sobre o tema da importância do CS na retenção de clientes. Bacana, pessoal. 1 minuto pitch, né? Elevador pitch, para não atrasar aqui. Mas, indo para o tema aqui do nosso papo hoje, retenção, vendas, CX e CS, entrega de experiência, você não está presente depois que vende o seu produto, você está presente antes do cliente conhecer. Então, como que a sua marca está estruturada hoje para você despertar aquele cliente e desde já fidelizar no processo de venda? Isso é um CX raiz. Então, vem mais uma vez a importância de você desenvolver um bom relacionamento, de você estudar diferentes mercados para fazer isso com eficiência. Quando a gente fala de retenção, não é só você renovar o contrato ou você vender o produto novamente, é você reconquistar ou fortalecer a confiança do cliente. Então, isso é feito de forma inteligente. Então, você vai ter que entender o seu mercado a todo momento, tendência, novidade, para despertar cada vez mais o seu público e a sua persona. E quando nós falamos do CS, o CS vem como um mix dessas duas estratégias e o principal, como um mix de destacar a sua marca no mercado, porque ela preza pelo consumidor e por tudo que você faz dentro de casa. Então, a minha consideração final é essa: se desenvolva, se atualize, entenda sempre a sua empresa, provoque os seus pares, quem trabalha com você, para que vocês trabalhem com base em inovação para não se manterem estático, porque quem é estático perde espaço no mercado. Muito rápido. No meio de tudo isso, mensure custo, investimento, se é preciso captar, busque referência com o seu conselho se você estiver nesse mundo B2B grande. E você que está no mundo B2C, busque referência também com o cliente que você atende para desenvolver todo esse trabalho. Muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz. Muito obrigada mais uma vez, Douglas. Finalizando o episódio de hoje, temos 2 recados importantes. Todas as segundas-feiras, o primeiro é todas as segundas-feiras, um novo episódio no Portal Customer que nós liberamos do Comitê de Clientes nas plataformas do Deezer, Spotify e YouTube. E também convido você a assinar a news do LinkedIn do podcast Comitê de Clientes. Nós já temos 11 mil assinantes na news. Uau. A primeira temporada foi um sucesso, está sendo, né? Porque nós estamos gravando enquanto os episódios estão saindo ainda da primeira temporada. E temos um dado muito importante, né? Todos os episódios da primeira temporada passaram de 1.000 pessoas assistindo no YouTube. E nós também já atingimos aí quase 50 mil ouvintes no Spotify, né? Somando o Spotify e o Deezer, que é um sucesso. Então, eu abro essa segunda temporada de verdade agradecendo muito o carinho, todos os feedbacks, todo o empenho em trazer relevância, em trazer conteúdo, pelos assessores de imprensa, pelos RPs que nós nos relacionamos ao longo deste período aqui, trazendo os profissionais para as pautas. Muito obrigada e fiquem ligados que logo mais teremos mais novidades. Até a próxima, pessoal. Eu sou Uriale Voidella e atuo na consultoria Customer Centric, também editora-chefe do Portal Customer e fundadora da comunidade Customer Force. Até mais, pessoal. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.